Muitas pessoas querem saber em que situação estamos em relação ao Covid-19 aqui no cenário nacional. Afinal, existem ondas? E que onda estamos? Estamos na pior fase da doença? Eu estou aqui conversando com o Dr. Evandro Bazan, ele que é da Unimed de Cornélio Procópio e com sua experiência na medicina e no Covid vai explicar a situação real do Brasil em relação ao Covid, em relação à doença. Doutor, como é que funciona essa questão de onda da doença? Bem, essa é uma dúvida frequente, até por curiosidade. Eu posso dizer que pelos dados oficiais, pelas publicações que estão disponíveis aí na internet, no Google, da Johns Hopkins University, que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, e que está acessível livremente a qualquer brasileiro, basta digitar ali no descritor Covid Brasil, vai aparecer lá. De fato, nós estamos numa segunda onda, e isso é facilmente perceptível. Se nós olharmos, eu imprimi aqui para facilidade de vocês dois gráficos, tá? E pus um destaque em amarelo. Esse primeiro gráfico na minha mão direita é o gráfico de mortes, e esse aqui é o número de casos. Então vocês vejam que tem uma linha vertical que separa um do outro, essa linha mais ou menos novembro para dezembro de 2020, do ano passado. Então nós estávamos no final do ano passado, na primeira onda, né, que é essa aqui ao lado da minha mão direita, e que o número de casos estava tendo uma redução progressiva e estávamos otimistas, acreditando que a epidemia caminhasse para o seu fim. Mas uma surpresa desagradável aconteceu em meados de dezembro, quando vocês podem ver no gráfico que houve um retorno ao aumento do número de casos. O número de casos é essa mão esquerda, aqui é o número de óbitos. E eles começaram a aumentar gradativamente, com vários pontos de inflexão, né? Ou seja, momentos em que abaixa um pouco, depois volta a subir, que são essas inflexões na própria curva estatística. Seriam essas aqui, né, doutor? Assim, quando abaixa um pouquinho, sobe um pouquinho, né? O número de casos, assim, no número de casos tem mais inflexões que no gráfico do número de óbitos, né? Então vocês vejam que nós estamos de fato numa segunda onda e nem sabemos ainda ao certo se chegamos no platô, quanto tempo irá durar esse platô. Basta observação simples, é uma observação gráfica, ilustrativa, né? É um desenho que pode ser interpretado. Então a gente está numa segunda onda, o que nós observamos mais recentemente, digamos nos últimos 30 a 60 dias, foi um aumento, um recrudescimento do número de casos, né, dentro dessa segunda onda. Que é esse aqui, né? Que é essa daqui, que seria esse um novo ponto de inflexão nesses últimos dias, né, aumentando o número de casos. Então, nós estamos, de fato, numa segunda onda, tá? Não dá para falar em terceira onda, é uma segunda onda. Vocês vejam a proporção entre a primeira e a segunda é bem maior do que a primeira, né? Tanto na proporção do número de casos, como no número de óbitos. Mas vamos falar de uma coisa boa, né? Que nós estamos falando só de coisa ruim. Vocês vejam que existe uma desproporção. Isso aqui é Brasil, viu? Não é Paraná nem Cornélio, é Brasil. Vejam que a curva de óbitos, na primeira curva, havia uma proporcionalidade entre o número de casos e o número de óbitos. Aqui, claro? e aqui. E nessa segunda onda, que é aonde nós estamos agora, vocês vejam que o número de óbitos ele é proporcionalmente menor que o número de casos. É visual isso aqui, dados oficiais do Brasil, tá? E por que isso ocorre? Ora, nós, por um pensamento lógico e científico, nós temos que imaginar o que de fato está acontecendo, que é a vacinação e também a expertise, ao ganho de conhecimento dos serviços de saúde em tratar os casos de Covid. Veja, existe uma coisa em ciência, na ciência aplicada à medicina, é um termo que chama curva de aprendizado. Quando você se depara com uma situação nova, antes desconhecida por você, e você começa a praticar os meios terapêuticos disponíveis, com o passar do tempo, você vai verificando na prática o que funciona mais, o que funciona mesmo, quais associações de tratamentos, medicamentos, medidas terapêuticas são, e você vai aprimorando e vai selecionando os melhores meios. Então essa curva permite mostrar que nós temos hoje, os gráficos mostram, uma proporção menor de óbitos em relação ao número de casos. Eu acredito que isso se deva a dois fatores, a vacinação e também a essa curva de aprendizado, o melhor conhecimento do serviço de saúde em tratar.
Veja, quando a gente fala em vacinação, o que ocorre? Hoje nós temos uma outra mudança em relação ao início, que nós temos hoje, as pessoas que estão internadas pertencem a uma faixa etária diferente das que estavam no passado. O ano passado predominavam idosos. Esse ano predominam pessoas na faixa etária entre 30 e 55 anos. São pessoas que quase não foram vacinadas. Ou seja, as pessoas que foram vacinadas não estão internadas. Quem vacinou não está internada. Hoje nós não temos visto, eu não vou dizer que é raro, faz muito tempo que eu não vejo internados no hospital da Unimed na faixa etária acima de 60 anos, internados recentes. Então, hoje quem está internando é a faixa etária justamente das pessoas que estão trabalhando, que estão expostas a um contato com as pessoas e que têm entre 30 e 50 e 55 anos. Com a redução progressiva nas idades de vacinação geral, essa faixa etária dos internados tende a ser reduzida. Também um fato positivo que eu aponto hoje, e que aqui em Cornélio, na minha opinião, está sendo feita de uma maneira muito acertada, é a vacinação dos grupos de risco. Porque grupos de risco são aquelas pessoas, por exemplo, portador de obesidade, de doenças cardíacas, diabetes, doenças crônicas, pulmonares, bronquite, doenças que causam imunossupressão, imunodepressão. Ou seja, essas pessoas eles têm um risco de contrair a doença e ter uma condição grave muito maior do que a população em geral. Então, quando nós focamos nos grupos de risco, é uma medida inteligente, que nós focamos nós estamos dando inteligência à nossa pouca disponibilidade de vacinas, ou seja, escolhendo aqueles que têm maior risco de virem a ocupar leitos hospitalares e até de terem complicações. Então, isso está sendo feito aqui e isso é uma medida acertada. Eu ouvi, aí o carro de som passar na rua, informando vacinação a partir de 50 anos. Isso é muito bom. Provavelmente o próximo passo será a partir de 45, 40, etc. Então vamos caminhar para uma ampliação no número de vacinados. Então o que nós temos hoje é essa situação. Uma idade média das pessoas internadas menor do que antes em função da vacinação. Esse é o número de casos que nós temos. Então vocês vejam aí, no lado esquerdo seria já representa os últimos 5 a 6 meses que estamos nessa segunda onda. Nós temos vários pontos de inflexão negativa e positiva, ou seja, quando diminui e quando aumenta o número de casos. Estamos nesse momento com aumento numa inflexão positiva da curva, com aumento do número de casos. O que é importante dessa entrevista? Que a mensagem prática, útil para a população, é que estamos no momento em que os hospitais voltaram a ficar cheios, estamos de novo com disponibilidade de leitos, enfermarias e UTIs, e isso é no Paraná inteiro, porque eu me reúno aqui quase todos os dias com representantes do sistema Unimed Estado do Paraná, e os relatos são os mesmos em todo o estado do Paraná. Então isso vale o quê? As medidas de cuidado não podem ser abandonadas, que é o uso de máscara, que é a vacinação para aqueles que estão já listados lá no seu momento de vacinar, na sua faixa etária. Não deixem de vacinar e manterem os cuidados, o distanciamento social, porque tudo mostra que nessa segunda curva, acredita-se que seja uma variante um pouco diferente, o vírus tenha se adaptado a uma outra condição e esteja com uma transmissibilidade maior do que tinha antes. É o mesmo vírus, porém com uma pequena modificação se tornou mais transmissível e com isso nós temos aqui, você veja, as curvas mostram um número de casos muito maior, certo? Então é essa a mensagem de utilidade, não relaxar nas medidas de controle, nas medidas sociais. Nós temos tido também, eu gostaria de esclarecer, muitos casos de pessoas que foram vacinados e apresentaram infecção por Covid. O que isso significa? Bom, em primeiro lugar, essa situação ela já era prevista desde o início. Desde o início, lá mais de um ano atrás, sabia-se, por divulgação dos próprios estudos científicos, quando do início da vacinação, de que em torno de 25% dos vacinados pegariam a doença, mas esses teriam apenas casos leves, que não levariam à internação UTI e nem a óbito. É isso que está acontecendo. Temos hoje
percentual que, a meu ver, no nosso caso, não chega a 25%, mas eles estão ocorrendo e estão sendo casos leves. Mas mesmo sendo casos leves, essas pessoas precisam ficar afastadas do trabalho, das suas atividades por 14 dias, e muitas vezes isso acaba criando um problema, como é o nosso caso no hospital. Se um funcionário do hospital fica afastado, é um funcionário a menos que nós temos, e que é necessário até para tratar os pacientes que estão com Covid. Então, dependendo do tipo da empresa, né, o problema é maior ou menor. No nosso caso, serviços hospitalares, o problema é muito grande, porque são funcionários que nós não temos como repor esse funcionário. Não existem funcionários experientes aí na sociedade para serem contratados para suprirem esse. Nós temos que ir se virando, né, e dar um jeito, remanejando as nossas próprias escalas com os nossos mesmos. O funcionário demora até ele adquirir a experiência necessária para trabalhar plenamente, né? Então é isso. Então o que tem de útil é não relaxem as medidas de proteção, as medidas de isolamento, de vacinação, porque é o que nós temos hoje. O Hospital Unimed aqui em Cornélio Procópio, né? O Hospital Unimed aqui está como a questão das ocupações. Na vaga SUS a gente sabe que é uma fila muito grande de espera, mas no particular também, né, doutor? O hospital ele está nesses últimos 30, 40, 50 dias, está completamente cheio, todas as suas vagas. Nós recebemos continuamente pedidos de vagas para transferência de pacientes de outros lugares. Quando a gente tem a vaga, a gente cede a vaga. Quando não tem, não temos o que fazer. E temos também outras situações, né? Porque existem outras situações de emergência que não param de ocorrer. Existem situações de emergência, por exemplo, um acidentado, uma crise de apendicite. Uma dengue também, né? Uma mulher na hora do parto. Então, nós temos que também ter condições, nós precisamos ter condições, nós, assim, o serviço de saúde, de uma maneira geral, no município, no estado, nós temos que estar tratando os outros casos também, porque são emergências que também colocam a vida em risco. Então, nós convivemos com essas duas situações. Então, é essa situação que nós temos hoje. Tá certo. Estou aqui numa entrevista com o Dr. Evandro, aqui, médico de Cornélio Procópio, que falou do atual cenário da Covid. Daniele Souza para a RCFM.